Para você, para meditar nesse momento na palavra de Deus, numa experiência vivida por Jesus, e ela está no Evangelho de Mateus. Eu quero pedir, por favor, Luan, joga para mim aqui, por favor. Mateus, capítulo... Essa é a história de Jesus atravessando o mar? Deixa eu ver. Se eu não passei errado para vocês. Não, não é. Luan, eu vou pedir para você consertar aí, por favor. Foi um erro meu, tá bem? Capítulo 14. Mateus capítulo 14. A partir do verso 22. Você consegue jogar aí para mim? Me deu um estalo aqui que talvez eu tivesse me equivocado. Consegue achar aí? Mateus 14, 22. Do 22 ao 32. Isso mesmo. Tá bem? Quero ler com vocês esse trecho da palavra de Deus. E essa mensagem que eu queria meditar com você durante alguns minutos, ela tem um tema, um título, que é Permaneçam Firmes. Tá bem? Se você quiser acompanhar aqui, você pode. Se você quiser abrir a tua Bíblia aí, ou o teu celular, o teu tablet, você pode também. Tá bem? Tá ali, a versão da Bíblia que nós vamos ler agora é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Tá bem? Meninos, obrigado, viu, pela agilidade de vocês aí. Fui eu que falhei mesmo, tá bom? Deus abençoe. Olha só essa história que Jesus viveu. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Os discípulos de Jesus tinham mania de ver fantasma. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Não é a primeira vez, tá bem? Era uma mania. Jesus demorou, mas conseguiu tirar essa mania da cabeça deles. Glória a Deus. Atos capítulo 2, isso foi resolvido. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse. O que ele disse? Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Amém, queridos? Essa é a experiência que Jesus viveu com seus discípulos. Eu não sei se você já conhecia essa história, se você já leu essa passagem na palavra de Deus, mas é uma história de um milagre, a manifestação do poder de Deus. Jesus estava junto com os discípulos dele na beira do mar da Galileia, que, como diz essa versão da Bíblia que a gente leu aqui agora, não era na verdade um mar, mas um grande lago. Mas é chamado de mar porque é um lago bem grande, sabe? O mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades também, lá no norte da Judéia, de Israel.
era onde Jesus morava também naquela região. E num dos lados do Mar da Galileia, Jesus chegou com seus discípulos e uma multidão grande estava ali. E eles estavam ali, essa história aconteceu depois disso. E era uma multidão que estava ali, e Jesus estava ali cuidando deles. Quem estava aqui no Celulão algumas semanas atrás, ou na semana passada, lembra-se que a gente falou sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus estava ali, exatamente ministrando a palavra de Deus e fazendo esse milagre de alimentar milhares de pessoas a partir de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus estava cansado e os discípulos também. E aí então, depois de passarem esse tempo com o povo ali, já estava chegando no final da tarde e o povo ainda estava meio aglomerado em torno de Jesus. Eles já tinham atravessado o mar para chegar até aquele lugar e a multidão encontrou eles. Aí Jesus, depois de passar esse tempo, tudo que aconteceu ali, virou para os discípulos e fala: faz o seguinte, entrem vocês no barco de volta e vão para o outro lado do lago ou do mar novamente. Eu vou ficar aqui. Eu quero aqui despedir a multidão, abençoar esse povo e depois eu vou me encontrar com vocês. E Jesus não falou como que ele ia fazer isso. E aí é que aconteceu essa experiência. Foi a experiência que aconteceu dentro do Mar da Galileia, no meio daquelas águas. Queridos, a palavra que eu tenho no meu coração é persistam. Persistam. É uma palavra ética. É uma palavra que nos inspira, como nós agora há pouco declaramos a nossa fé por meio de louvores, quando a gente disse aqui, nós vivemos por fé, nós estamos de pé. Isso é o que eu quero compartilhar com você nesse momento. Porque nessa passagem, gente, existem 3 situações pontuais, 3 situações que elas estão relacionadas com coisas que qualquer um de nós passamos na nossa vida. São 3 momentos desafiadores que qualquer um de nós enfrenta. E que a gente precisa prestar atenção, porque aquilo que aconteceu com os discípulos também acontece comigo e com você até os dias de hoje. E essa experiência dos discípulos no barco, no Mar da Galileia, fala muito com a gente. São 3 cenários, são 3 momentos, que representam também 3 momentos na nossa vida diária. E que a gente pode crescer, que a gente pode ser muito ministrado pelo Espírito Santo através disso. O primeiro deles, cada um deles é distinguido por uma ênfase. O primeiro deles que eu vejo, queridos, eu chamo de a experiência do propósito. Então guarda isso, tá bem? Primeira experiência é a experiência do propósito. A experiência do propósito. Muitas vezes na nossa vida a gente tem dificuldade de enxergar o propósito de Deus. E quando Deus está operando o propósito dele nas nossas vidas, isso muitas vezes acontece com a gente de uma maneira que nos desafia, que nos confronta. Foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus fez uma coisa diferente, não era raro ele fazer isso, ele mandar os discípulos e ele ficar um tempo a sós ali. E foi exatamente isso que aconteceu, nisso que aconteceu o propósito. Porque para os discípulos, até aquele momento, como eu falei, Jesus estava moldando eles, Jesus estava trabalhando as vidas deles ainda. Os discípulos até aquele momento, na cabeça deles, Jesus só estava dando uma direção estratégica. Jesus, com o coração cheio de compaixão, ele quer ficar aqui abençoando toda essa multidão que está indo embora, até todo mundo voltar para casa, normal. E ele já está mandando a gente na frente, provavelmente para a gente já se estabelecer, para a gente já ficar lá com uma mesa preparada, para ele, quando ele chegar, a gente já está com tudo pronto para a gente continuar caminhando juntos. Mas não era só isso. Por trás dessa situação havia propósito. Porque o que a palavra de Deus diz é que quando Jesus deu essa orientação para os discípulos, eles entraram no barco.
Eles começaram a atravessar o mar da Galileia, que vamos falar aqui a real, tá, queridos? É um lago grande, sim, o mar da Galileia, mas existem lagos aqui no Brasil que são maiores do que o mar da Galileia, tá? O mar da Galileia é um lago grande, mas ele não é uma coisa gigantesca assim, que você precisa de uma viagem de dias para fazer. E era o final da tarde isso. E os discípulos obedeceram e entraram no barco e começaram a atravessar o mar da Galileia. O tipo de viagem que era comum, era constante fazer essa viagem. O povo que morava em torno do mar da Galileia. Aí o que foi que aconteceu, que o texto diz, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia lá para o outro lado? O que foi que aconteceu? Veio uma tempestade. E surpreendeu os discípulos. E o texto diz o seguinte, que quando os discípulos estavam atravessando, Jesus despediu a multidão, subiu um monte na beira do mar e ficou lá em cima orando. Guarda isso no seu coração, a propósito. E os discípulos começaram a viajar atravessando o lago no final da tarde. E a palavra diz que já estava de madrugada e eles ainda estavam no meio do mar, porque a tempestade estava soprando chuva e vento contra a direção deles. E eles não estavam conseguindo. Saíram no final da tarde, já era de madrugada, e eles ainda estavam empacados no meio do mar e não conseguiam atravessar o mar da Galileia. E aquela situação paralisou eles, deixou eles na mão. Eles estavam ali ao léu. Eles estavam ali com uma direção, Jesus mandou chegar do outro lado, mas nada acontecia. E agora eles estavam ali, sozinhos, no meio daquela tempestade. Tudo bem, eles confiavam no poder de Jesus. Jesus tinha acabado de multiplicar comida para alimentar milhares de pessoas. Só que o que estava acontecendo ali? Jesus não estava com eles. Mas eu quero dizer para você, quando a gente abre a nossa visão espiritual para perceber, e eu disse, lembra-se, a propósito por trás de tudo isso, Jesus não estava com eles dentro do barco, mas aonde que Jesus estava? Lá em cima, no monte orando. Pergunta que eu quero fazer para você. Você acha que quando Jesus falou para os discípulos atravessarem o mar da Galileia, Jesus não sabia que haveria uma tempestade, que os discípulos iam ficar empacados no meio do lago? O que você acha? É claro que Jesus sabia. É claro que Jesus sabia. Ele sabia disso. Ele não perdeu o controle da situação. Ele nunca ficou preocupado com receio. Pode acontecer uma tempestade, o barco afundar e eu perder meus 12 discípulos. Nunca! Jamais! Ele é salvador, ele não é destruidor. Ele jamais colocaria os seus discípulos numa roubada, desculpe o termo aqui, para destruir as vidas deles. Ele tinha propósito. E queridos, eu vou dizer para você que num paralelo espiritual, isso é uma coisa que acontece muito nas nossas vidas. Tempestades. Tempestades. Ainda antes de começar o culto, alguns de nós estávamos conversando aqui, eu com os irmãos aqui, a gente falando, essa semana teve uma tempestade na cidade. A gente viu posto de gasolina com o teto caindo, vento, chuva, pancadona forte assim, enfim. Agora imagina isso no meio de um lago. Ondas, ventos fortes, enfim, água entrando para dentro do barco, e o barco levanta, sobe, pancada de água, enfim. Mas queridos, eu vou dizer para você, e se você nunca pensou sobre isso, eu quero liberar essa palavra para gerar amadurecimento na sua fé e no seu coração. Existem momentos na nossa vida onde Jesus permite que tempestades se levantem. Eu posso ouvir um aleluias aqui? Você tem que entender, você tem que estar com os ouvidos espirituais abertos, ok? Vem comigo aqui, presta bem atenção nisso. Algumas vezes o Senhor permite a gente enfrentar tempestades. Ele nunca prometeu que a gente não passaria por tempestades, muito pelo contrário. Só que sabe o que algumas vezes Ele faz com a gente? Segundo o seu propósito nas nossas vidas, no meio das tempestades, Ele vira para a gente e fala, vai e atravessa. E Ele silencia.
E algumas vezes, talvez isso já aconteceu com você, eu tenho quase certeza que você já teve momentos assim na sua vida, em que você estava atravessando uma tempestade na sua vida, um problemão, uma dor de cabeça, algo que estava ali torturando você. Você estava achando que iria ser engolido pelas situações complicadas que você estava enfrentando. Talvez oposições ou perseguições, talvez circunstâncias complicadas, ruins que se levantaram em torno de você, enfim. E você ora e tal, e crê, e você não ouve Deus falar nada com você. Você não vê nenhum sinal, nada. São momentos onde a gente tem a sensação assim, eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que Deus se esqueceu de mim no meio dessa tempestade aqui. Quem nunca, né? Não precisa levantar a mão não, fica em paz no teu coração aí. Só guarda isso, tá bem? Quantas vezes, queridos? Agora, sabe qual que é, quando a gente está no meio de tempestades na nossa vida, o que a gente normalmente, é nossa fraqueza humana. A gente tem essa tentação, quando a gente está no meio da tempestade. Quando os discípulos saíram para atravessar o lago, eles foram segundo a palavra de quem? De Jesus Cristo. Eles estavam lá com Jesus Cristo. Eles entraram no lago, veio a tempestade. E cadê Jesus Cristo que mandou a gente entrar nesse lago e atravessar esse lago? E a gente fica com essa sensação, e a gente ora, ou às vezes a gente até pensa em parar de orar, porque eu não estou ouvindo nada, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nenhuma solução aparecer para essa minha situação. Eu acho que Deus está longe de mim, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Mas, queridos, nesses momentos, algo que a gente não pode se esquecer, é impossível isso acontecer. Há propósito por trás de todas essas coisas. Tá bem? Guarda isso no seu coração. Daqui a pouco eu quero voltar a falar sobre isso. Porque tem uma segunda situação que é muito comum a gente enfrentar também na nossa vida. A história continua. E aí chega um pouco mais adiante e vai dizer que Jesus, ele começa a andar na direção dos discípulos. Desculpa aí, é só Jesus, né? O poder de Jesus. Ele começa a ir na direção dos discípulos andando sobre as águas. Vai ao encontro deles. E olha que coisa maravilhosa. Ele chega diante dos discípulos, e aí foi quando eu destaquei ali na leitura do texto, que os discípulos viram para ele, olham a imagem daquele homem andando sobre as águas, passando ali perto deles, e eles, fantasma! Desesperados. E aí então Jesus vira para eles e fala, tenham coragem, creiam, não tenham medo, não tem motivo para ter medo. Tenham coragem, confiem, sou eu. Não tem motivo para vocês ficarem com medo. E aí então Jesus está ali naquela situação. Vem comigo, imagina isso. Os 12 discípulos estão dentro do barco. Chuva, chuva, chuva. Vento, vento, vento. Água batendo. E Jesus está do lado de fora do barco batendo um papo com eles. Por que vocês estão com medo? Calma, gente. Eu estou aqui. Aí, aquele pavor de acharem que estavam vendo um fantasma, muda. E um dos discípulos, que era o Pedro, que era normalmente o mais ousado, chega para Jesus e fala, Senhor, permite então que eu vá até o teu encontro. E aí então, queridos, Jesus vira para ele e fala, venha. Simples assim. Simples. Bastou uma palavra. E aí então Pedro bota a perna para fora do barco e pum. E bota a outra perna para fora do barco e pum. E ele está assim, estranhando ainda, dá uns pulinhos assim e tal. É por minha conta, tá? Por minha conta. E aí então ele começa a ir na direção de Jesus. E aí o outro milagre acontece. Não era só Jesus que estava andando sobre as águas, agora era Pedro. E Pedro vai na direção de Jesus. Milagre. O discípulo recebe uma palavra, ele pede, ele recebe uma palavra,
e ele vê as portas de milagres se abrirem na vida dele. Sabe como eu chamo isso? Essa é a segunda palavra que a gente precisa refletir sobre momentos na nossa vida. É o momento do romper. Diga comigo, romper. A primeira foi propósito, e agora a segunda é romper. Provavelmente a maioria de nós que estamos aqui já fizemos uma oração. A maioria de nós que estamos aqui já fizemos algum tipo de oração, dizendo assim: Deus, eu quero mais de Ti. Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor diz na palavra. Eu não quero que aquilo fique só na letra da Tua palavra. Eu quero que essas palavras sejam realidades na minha vida. Eu quero que o Senhor me leve a um outro nível. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero ter uma vida na Tua presença. Eu quero conhecer mais de Ti, Pai. Eu quero, meu Deus, que a Tua vontade seja uma realidade na minha vida. E quantos de nós, queridos, já vivemos momentos na nossa vida de a gente fazer pedidos ousados a Deus como esse? Eu quero romper. Eu quero mais. Eu quero ir além. Eu quero ter essa experiência que está aqui escrita. Eu quero viver, eu quero que isso seja uma realidade na minha vida. E quantas vezes a gente recebe uma palavra? Receba, seja liberado. E esses são momentos de romper. Onde a gente vive coisas que sei lá quantos anos na nossa vida a gente nunca tinha vivido. Porque nós buscamos. Não foi o que Jesus falou? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta se lhe abrirá. Porque se vocês que são pais e mães sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a unção e o poder do Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele vai atender a busca, a fome, a sede do coração de cada um daqueles que o buscarem de todo o coração. Mas, querido, sabe o que é um problema que acontece? Muitas vezes a gente se ilude, né? Aí vem o romper. E a gente começa a ver milagres de Deus acontecendo na nossa vida. A gente começa a ter experiências tremendas com o Espírito Santo na nossa vida. A gente começa a mergulhar mais fundo na intimidade, uma vida na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mas aí sabe o que muitas vezes acontece com a gente? E sabe o que é um problema na nossa vida, queridos? A bendita da segunda-feira. A bendita da segunda-feira. É modo de dizer, tá? Não massacre a segunda-feira, não, porque não é essa a minha intenção, tá bem? Mas o que eu estou dizendo, queridos, é a rotina do dia a dia. Sei lá, às vezes você passa por um tempo de busca da presença de Deus em jejum, em oração. Um tempo a sós com Deus, num encontro com Deus. Uma conferência, ou fazendo isso junto, ou com outros irmãos, um culto. Qualquer momento, qualquer situação onde Deus agiu, onde Deus operou. E aí, querido, sabe o que acontece? A gente começa a voltar para a nossa rotina. E aí a gente começa a desviar o nosso foco. Vamos voltar para a história? O que foi que aconteceu com Pedro quando ele estava encantado diante de Jesus, vendo o poder de Jesus, em pezão sobre as águas? Uma tilápia tinha passado debaixo do pé dele, fez até cosquinha no pé dele. Aí o que acontece com Pedro? Bate um ventinho. E ele, quando saiu do barco e estava andando sobre as águas, ele estava indo numa direção. Qual era essa direção? Ele estava indo na direção de Jesus. De onde veio a palavra, essa era a direção que ele estava seguindo. Guarda essa, segura essa. De onde vem a palavra, essa é a direção que nós temos que seguir. E enquanto Pedro estava seguindo a palavra de Jesus, venha,
E ele estava andando sobre as águas, vendo o poder de Deus se manifestando na vida dele. E indo na direção de Jesus, ele estava firme. Mas quando bateu um vento do ambiente ao redor dele, da tempestade ao redor dele, ele deixa de olhar para Jesus e ele se incomoda. Ele começa a prestar atenção no que está acontecendo em torno dele. E quando ele desvia o foco de Jesus e começa a olhar em volta, o que começa a acontecer com Pedro? Ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Queridos, a gente precisa guardar isso no nosso coração. Enquanto nós vivemos o romper do Senhor, a gente não pode se esquecer de que aquilo que Deus nos dá de presente, pela sua graça, pela sua bondade, seus milagres, seu poder, a intimidade, o conhecimento dele, quanto mais ele nos dá, isso é algo que nós temos que carregar nas nossas vidas e não parar. Lembra-se do título dessa palavra? Permanecer. Permanecer. Não tirar o foco. Não se abalar com as circunstâncias que estão acontecendo ao redor. Mas tem também uma terceira situação, que é quando vai chegando lá no final dessa experiência, dessa passagem. Porque o texto vai dizendo que os discípulos então, que estavam ali, aí o texto continua dizendo que Pedro gritou, ó Senhor, me salve, porque ele estava começando a afundar. Jesus vai lá, pega ele, traz ele de volta para cima, coloca ele dentro do barco. E quando ele está dentro do barco, essa daqui é mais simples, mas é tão poderosa quanto. Glória a Deus. A tempestade comendo solta. Chuva, 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 chuva. Vento, 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 vento. E aí então, o que aconteceu? Para terminar a história, Jesus pega Pedro pela mão e leva ele para onde? Para dentro do barco, de volta. E a história vai terminando dizendo o seguinte: quando Jesus entra no barco, junto com os demais discípulos, o que foi que aconteceu? A tempestade parou. E essa é outra coisa que eu queria falar a vocês. A terceira palavra dessa mensagem é descanso. Diga comigo, descanso. Quando Jesus entra no barco, queridos, você pode descansar, porque vai ficar tudo bem. Nós não precisamos de um manual espiritual de como resolver os problemas e vencer as lutas da vida. O que a gente precisa é da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Quando Jesus Cristo está presente nas nossas vidas, nada é impossível acontecer. Descansa, querido. Os discípulos nem precisaram pedir. Jesus, acalme a tempestade. Não precisou. Quando eles receberam Jesus, e aqui eu quero fazer um paralelo espiritual, porque é algo que inclusive nas musiquinhas de crianças isso é cantado. Tem uma musiquinha das antigas, que é do tempo de alguns que estão aqui, mas alguém já me falou dessa música que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Eu não conhecia essa música, não era da minha época, mas é da de alguns aqui. Com Cristo no barco vai tudo muito bem e passa o temporal. Queridos, às vezes a gente perde tanto tempo buscando a Jesus apenas como um 0800. 0800 socorro. 0800 Jesus. Bem literal. A gente busca Jesus muitas vezes motivado pelas nossas necessidades. Quando Jesus ele está falando para nós, queridos, eu não sou um socorro, um telefone vermelho, que quando você está cheio de problemas, você liga para mim, para eu vir, que nem um bombeiro, sei lá, qualquer coisa assim, para vir resolver os seus problemas. Eu espero mais, eu tenho mais para você. Eu tenho um relacionamento, eu quero ter intimidade com você. Eu quero que você me conheça no íntimo.
Eu entendo, queridos, que muitas vezes a gente desperdiça a oração. Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia do que eu estou falando aqui. A gente desperdiça a oração. Sabe como que a gente desperdiça? Quando a gente gasta orações e orações pedindo a Deus aquilo que não é a coisa mais importante. E eu não estou sendo herege, não. Pode ficar em paz no teu coração, tá bem? A palavra de Deus diz isso. Sabe por que vocês oram? Carta de Tiago. Às vezes vocês oram e Deus não atende seus pedidos. Sabe por que isso acontece? Porque vocês pedem mal. Vocês ficam pedindo besteira. Vocês ficam pedindo aquilo que não é o mais importante. Às vezes é por causa de vaidade. Às vezes é por causa de egoísmo. Às vezes é porque o teu coração está lá em outro lugar. Eu entendo, a minha conclusão, queridos, é que quando nós estamos na presença de Deus, existem certas situações que a gente está lidando, que a gente não precisa nem orar pedindo. A solução vem por conta própria, simplesmente pela presença de Jesus ali. Oh, nem percebi. Esse problema aqui, ele se resolveu sozinho. Não, ele não se resolveu sozinho. É porque a presença de Jesus na vida de uma pessoa começa a descomplicar o nosso caminho. Naturalmente, muitas dessas portas fechadas, elas se abrirão sem precisar pedir. Quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós colocarmos isso em primeiro lugar. Quando o maior anseio do nosso coração não for por ganhar presentinho de Jesus, mas por estar na presença dEle. Eu fico imaginando, gente, o impossível acontecendo nas vidas de pessoas que chegam diante de Jesus e falam: Jesus, o que eu mais quero, eu poderia te pedir tantas coisas, mas o que eu mais desejo é a tua presença na minha vida. Eu me lembro do rei Salomão, foi algo semelhante que ele fez com Deus. Ele orou e ele teve uma experiência com Deus e Deus falou: Salomão, você está me buscando tanto, que eu vou deixar você, faça um pedido. O que você quiser, Salomão, o que você quiser. Aproveita, um pedido você pode fazer. Salomão falou: Senhor, eu podia te pedir tanta coisa, mas eu quero te pedir uma só. Me dá sabedoria para não fazer besteira. Me dirige para que tudo aquilo que eu fizer esteja dentro da tua vontade. Aí olha que interessante a experiência do rei Salomão. Ele fala, Deus vira para ele e fala: querido, eu estou tão feliz com isso. Porque você podia ter me pedido a destruição dos seus inimigos. Você podia ter me pedido dinheiro. Você podia ter me pedido que o teu reino fosse o maior reino do mundo. Mas porque você pediu para que a minha sabedoria estivesse sobre você, eu vou te dar a sabedoria que você precisa. E eu vou te dar tudo mais que você não pediu, vai vir junto também. É isso que a palavra de Deus diz. Livro de Deuteronômio. Se vocês ouvirem a minha voz e seguirem a minha palavra, estas bênçãos, vocês não vão pedir bênçãos. As bênçãos virão atrás de vocês e te alcançarão. Se você der ouvidos à minha voz e o maior desejo do teu coração for pela minha presença. Por isso, querido, descansa. Descansa. Se você tiver a certeza de que você está vivendo uma vida na presença de Deus, descansa. Ele sabe do que você precisa. Algumas coisas talvez você sentirá a necessidade de buscar. Outras coisas você vai ver o próprio Deus cuidar, sem mesmo você buscar ou pedir a Ele. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar essa palavra ressaltando aqui. Eu vou pedir ajuda do pessoal do louvor, por favor. Ressaltando aqui, no meio de tudo isso, vamos relembrar aqui as três situações, os três cenários aqui que nós vimos. Qual que foi o primeiro cenário, a palavra-chave dele? Propósito. A segunda situação, qual que foi a palavra-chave? Romper. E a terceira? Descanso. Propósito, romper e descanso. Agora, sabe que mesmo estas sendo situações diferentes na nossa vida, mas todas elas têm um denominador comum? Elas têm um mesmo detalhe que faz toda a diferença. Sabe qual é esse detalhe? Jesus Cristo.
Os discípulos, eu quero voltar com vocês. Os discípulos estavam lá atravessando o mar, no meio da tempestade. Eles estavam lá, entre aspas, sozinhos, talvez sentindo-se abandonados. Mas aquilo não era verdade. Aonde que Jesus estava? Jesus estava no alto do monte, de joelhos dobrados, orando. Jesus nunca abandonou eles. Jesus nunca deixou eles. Eles nunca saíram da vista de Jesus. Essa é a promessa da palavra de Deus. Sabe onde Jesus está nesse exato momento? Ele está do lado direito do Pai. E sabe por que ele está do lado direito do Pai, de Deus, o Pai, no seu trono de glória? Porque ele está intercedendo todos os dias pela sua vida e pela minha vida. Querido, querida, não fique preocupado se em alguns momentos Jesus, de propósito, ele silenciar. Deus não me responde, parece que ele me abandonou. É impossível isso acontecer, porque ele está o tempo todo vendo a sua vida. O Espírito dele estará com você por onde você for. Ele está intercedendo por você, os olhos dele te acompanham. Não se esqueça jamais disso. Não se esqueça jamais disso. Essa é a promessa da palavra de Deus. Ainda que pai e mãe talvez te abandonem, eu jamais te abandonarei. Na outra situação, no romper, qual foi o problema de Pedro? É porque chegou na feira e os problemas começaram a aparecer, os pepinos para resolver, as lutas da vida, as tempestades começaram a bater. E qual foi o erro de Pedro? Por que Pedro começou a naufragar, queridos? Por que às vezes a gente vive um romper, mas a gente não permanece no romper? É porque a gente acha que o romper é como uma carteira que a gente põe no bolso. Eu já vivi o romper. O romper vai ficar comigo o tempo todo. E todas as vezes que a gente desvia o nosso foco de Jesus Cristo, a gente começa a naufragar. Não, pastor, mas eu já estou num nível em que esse tipo de coisa talvez não aconteça mais comigo. Porque eu já tenho uma maturidade, eu já vivi tanta experiência na igreja, eu já orei, eu já fui para encontro com Deus, eu já discipulei, eu já batizei pessoas, eu já preguei, eu já li a Bíblia inteira não sei quantas vezes, eu acho que eu já tenho um pouco mais de segurança. Ninguém está seguro quando não está focado em Jesus Cristo, meu querido. Qualquer um de nós correria o risco de começar a naufragar na sua vida espiritual, e o romper que já viveu corre o risco de aquilo virar só história do passado. E infelizmente quantas pessoas vivem isso? Quantas pessoas guardam de Jesus apenas histórias que viveram no passado, mas hoje já não vivem mais nada? Eu já tive uma unção poderosa, mas hoje não tem mais, porque não permaneceu com os olhos focados em Jesus Cristo. Saia para trabalhar, mantenha os olhos focados em Jesus Cristo. Saia para estudar, mantenha a sua visão focada em Jesus Cristo. Você sai para resolver qualquer assunto na sua casa, mantenha os olhos focados em Jesus Cristo. Quando você sentar para fazer contas sobre as suas finanças, mantenha os olhos focados em Jesus Cristo. Não perca a sua visão de Jesus Cristo. E aí chega lá no final, na terceira experiência, agora ficou fácil. Qual que foi o fator que trouxe descanso, segurança e que fez com que a tempestade se acalmasse? Quando Jesus entrou no barco das vidas dos discípulos. Querido, querida, quando Jesus estiver presente na sua vida e você estiver vivendo uma vida na presença de Deus, não importa a tempestade que vier pela frente, você poderá estar com teu coração seguro e descansado, porque esse temporal não vai levar você embora. Não vai! Isso é promessa de Deus para todos aqueles que confiarem nele, que amarem a ele. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos?
Eu peço para você fechar os seus olhos, porque esse é o momento para que você possa olhar para dentro do seu coração. E você poder refletir sobre os momentos de tempestade na sua vida. Sobre os momentos onde você estava doido para ouvir uma voz, ou perceber uma intervenção, e nada acontece, e você às vezes se sente sozinho, abandonado. Eu gostaria de convidar você a pensar nos momentos onde você já vacilou e começou a naufragar. Ou talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja vivendo isso agora. Você olhe para dentro do seu coração e perceba: meu Deus, eu estou afundado, eu estou naufragando. Eu sei muita coisa, mas eu não estou vendo, eu não estou vivendo essas coisas. Você está naufragando, querido. Você está naufragando, querido. E o Senhor Jesus está aqui hoje para te socorrer. Ou talvez, quando você está procurando descanso em estratégias, eu estou precisando de um remédio para descansar. Eu estou precisando de férias para descansar. Sabe o que eu estou precisando? Eu estou precisando sair da minha casa com o carro, sozinho, e ir para qualquer lugar, para me divertir, fazer. Eu acho que é isso que eu estou precisando. Meu coração está tão angustiado, eu estou com a cabeça tão cheia de preocupações, que eu preciso fazer alguma coisa assim por mim. Querido, querida, nessa noite Jesus te trouxe aqui para falar para você: o que você precisa é descansar na presença de Jesus. Nada dessas outras coisas vai trazer para você o descanso e a segurança que você precisa. Somente se Jesus entrar no barco da sua vida e você viver com Jesus no barco da sua vida. Essa palavra é para você, meu irmão. É para você, minha irmã, que já é de Jesus, mas você tem percebido que você está andando de lado na sua vida. Você está patinando, você está naufragando, você está apavorado e não tinha necessidade para estar. Mas essa palavra também é para você, meu querido, minha querida. Você que nunca tinha pensado sobre isso, que você está meditando nessa noite comigo aqui. Mas nessa noite, uma luz está acendendo dentro de você. Por favor, eu quero pedir, mantenha os seus olhos fechados. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Em nome de Jesus. Esse momento talvez representará um marco na sua vida. Não adianta, se você estava aqui na conferência na semana passada, não adianta você achar que a conferência colocou dentro de você um kit de primeiros socorros espiritual e daqui para frente você não precisa mais buscar nada. Você precisa permanecer. Aprenda a permanecer em Jesus. Aprenda a permanecer com os olhos focados em Jesus. Aprenda a descansar em Jesus. Todos os dias. E de novo, e de novo, e de novo. A confiar nele. Porque agora eu quero orar. Eu gostaria de orar. Eu quero fazer um apelo aqui, um convite muito específico. Eu gostaria de orar nesse momento por quem aqui quer tomar um passo de fé, de todo o seu coração, de convidar Jesus para entrar no seu coração e você começar uma vida nova com Jesus a partir de hoje. Se você quer isso, eu gostaria de orar por você, como teu irmão agora, e eu quero abençoar a sua vida com uma palavra de oração. É isso que você quer? É que Jesus entre no barco? Nova vida? Então levanta a sua mão aí. Levanta sua mão e mantenha ela levantada que eu quero orar por você. Amém. Amém. Mantenha sua mão levantada. Em nome de Jesus. Jesus amado. A salvação nessa casa aqui hoje. Tem barquinhos aqui que estão te convidando para entrar. Jesus, o Senhor prometeu. Eu estou batendo a porta. E se alguém abrir, eu vou entrar. E vou fazer morada. E vou cear. E a sua vida nunca mais será a mesma.
E eu quero declarar isso sobre você nesse momento, meu irmão, minha irmã. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, segundo a promessa de Deus. A partir deste momento, Jesus está entrando na sua vida. O velho homem, a velha mulher que você era, a partir de agora, morreu. Não é melhorar. Jesus não dá uma melhorada. Jesus transforma. A velha pessoa que você era, a partir de agora, passou. E nesse exato momento, eu declaro na palavra de Jesus, que você está nascendo uma nova pessoa. Espírito Santo desce. Espírito Santo batiza. Espírito Santo sela este coração. Marca com a tua marca de propriedade, com a tua marca de cuidado, de pertencimento, de que a partir de agora é teu filho, é tua filha. E de hoje para sempre, Jesus, eu declaro, este irmão, essa irmã vão permanecer contigo, aleluias. Eu quero dizer, você é filho de Deus, meu irmão. Agora você pode bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, porque o Filho de Deus habita em mim. Eu nunca mais serei o mesmo, aleluias. Amém, amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para você ficar em pé, por favor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos aos céus e cantasse essa canção como uma confissão de fé, que nas tempestades da nossa vida, se nós clamarmos pelo nome de Jesus, nós sabemos, nós temos a certeza, Ele sempre vai estar lá para nos socorrer. E com Ele a gente sempre vai poder permanecer. Cante essa canção com toda